Olá, boa tarde. Como prometido, vamos dar início ao nosso estudo Gênesis 3. Não vou me esquecer, vamos orar, né, para que o Espírito Santo venha nos auxiliar nessa missão de compreender a Bíblia. Pai querido, Pai bendito, muito obrigada por todas as bênçãos que Tu tem realizado em nossas vidas. Dai-nos, Senhor, o entendimento necessário para que nós possamos compreender a Sua palavra, para que nós possamos colocar ela no nosso dia a dia, aplicar ela no nosso coração e aplicá-la na nossa vida. Tudo isso eu te peço, já te agradeço, não no meu nome, mas no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Gênesis 3. Yadassa. Gênesis 3, né? Fala sobre o quê? A queda do homem, né? Trata sobre a queda do homem. E o que acontece? Pensa numa bicha safada. É a tal da serpente. Por quê? Porque ela chegou distorcendo toda a história. Ela chegou falando meias verdades. A primeira meia verdade que ela falou foi assim: vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores. Aí a Eva falou não, a resposta da Eva não. Deus falou com a gente que nós só não podíamos comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí ela veio e emendou a primeira mentira, que foi o quê? Certamente não morrereis, né? Ela afirmou que certamente não morrereis, que certamente sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí, irmão, ela já mentiu, ela já afundou as duas pernas que ela não tem na lama, né? Que ela meteu, sabe, o pé na lama, e ela falou para Eva a mentira das mentiras. E aí começou o primeiro pecado da cobiça, aonde? Lá no versículo 6. Porque aí a Eva, eu acho que nesse versículo... Eu acho que nesse versículo específico, desculpa, gente, que caiu aqui, que eu estava segurando aqui. Então, eu acho que nesse versículo específico acabou não, né? Começou o primeiro pecado, que foi a cobiça. Porque Eva cobiçou. E aqui ela fala assim: e vendo aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tornou do seu fruto e comeu, e dele deu também a seu marido. Ou seja, Adão estava do lado dela. Por que Adão não chegou e não tomou uma atitude? Não, Eva, isso daí não é coisa que se faz. Se Deus falou que não era para fazer, então a gente não vai fazer, não. Adão, ele foi omisso. Realmente, o pecado de Eva foi, né, vamos dizer assim, uma desobediência, mas o pecado de Adão foi a omissão. E nos dias de hoje também não é diferente. Muitos homens são omissos com as suas responsabilidades, com as suas atividades, nas coisas que são dentro da sua casa, com a sua família. Os homens são omissos. E Adão foi omisso, porque sabendo o que tinha que ser feito, sabendo o que era para ser feito, ele decidiu, né, participar. Mesmo estando na companhia de Eva, ele participou do pecado de Eva. E aí, o que acontece? Deixa eu pegar outra Bíblia, eu já estou mais acostumada.
Saúde. Peraí. Isso. Então, o que acontece? Ela come, ela dá pro marido que, né, se omitiu. E aí, o que acontece? Os olhos deles se abrem, e aí eles descobrem que eles estão pelados, nus em pelos. E aí, o que acontece? Passa uma brisa vespertina e o homem ouve, e a mulher também, né? Eles ouvem o quê? O som da movimentação de Yahvé pelo jardim. Eles falam o quê? Vamos se esconder. Por quê? Porque a gente está pelado. E aí, o que acontece? O Senhor convoca o homem, né? Porque Deus chama o homem. Por quê? Porque ao homem foi dado a administração das coisas, né? Então, quando vão ser chamados na chincha para fazer uma prestação de conta, né? A prestação de conta é com o homem, porque ao homem ele foi dada a responsabilidade, né? De tudo aquilo. Então, Adão tem que prestar conta. E aí, ele fala assim: onde é que você tá, Adão? E o Adão fica caladinho. Então, o que acontece? Deus já não sabia que eles tinham comido? Claro que sabia, mas só que Deus esperava o quê? Deus esperava que Adão, né, se redimisse, que ele fosse se apresentar a si mesmo, que viesse pedir desculpa, que viesse pedir perdão. Então, o que acontece? Como isso não aconteceu, ele ficou louco, ele continuou chamando, né? Ele chegou e falou: Adão, onde é que você tá? E aí Adão fala assim: eu ouvi o teu caminhar pelo jardim e como eu estava pelado, eu tive medo de me apresentar. E aí Deus questionou ele e falou assim: como é que você sabe que você estava nu? Você comeu daquela fruta que eu mandei você não comer? E aí o homem, ele pega e faz uma coisa que ele faz até os dias de hoje, tá? Desculpa, vou fechar a porta porque tá dando eco. E aí o homem, ele faz uma coisa que eles fazem até nos dias de hoje. O que ele faz? O homem, quando ele fica acuado, quando ele é pressionado, ele costuma fazer o quê? Colocar a culpa na mulher. Ele põe a culpa no outro. No caso, na mulher. E aí ele fala, sabe o quê? Senhor, a culpa é sua, indiretamente, porque foi aquela mulher que tu me deu que fez isso, sabe? Então, não é culpa minha. A culpa não é minha. A culpa é tua, porque foi aquela mulher que tu me deu que me fez comer. Quer dizer, ela me deu, eu comi e agora estamos aí. E aí Deus vai inquirir a mulher sobre essa questão. E aí, o que você fez? E a serpente te enganou? Aí ela fala: não, a serpente me enganou e eu comi. Simplesmente, ela me enganou e eu comi. E aí começa todo o trelelê da história que... Opa, desculpa, gente, é por causa que ela quer brincar. E aí começa todo o trelelê dos outros 65 livros da Bíblia, porque Gênesis é o primeiro, então... É o primeiro de 66, então tem mais 65 livros e o trelelê continuando. E aí começa a queda, a maldição, a predição, né? Que ele faz uma profecia e sobre as coisas que vão vir e tudo mais. Deixa eu só concluir aqui o capítulo 3, que quando ele fala, ó, por
porque ele fala para a mulher, ele se dirige à mulher, e ele pergunta para a mulher por que ela fez isso. Aí ela falou assim: a serpente me enganou e eu comi. E aí ele determina, o Senhor, o próprio Deus, ele determina a serpente. Por que você, por causa desse pecado que você fez a Eva cometer e tudo mais, porque você fez isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e és de todos os outros animais selvagens. Quer dizer, tornou ela maldita em qualquer reino, né? Tanto no reino animal, quanto no reino espiritual, no reino doméstico, que é o nosso ambiente. E aí ele vai além. Rastejará sobre o seu próprio ventre, teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Gente, não deve ser uma coisa muito fácil, né? Vamos lá. Aí ele ainda coloca, ó, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ou seja, ele tá jogando isso daí para o plano espiritual. Essa é a grande jogada. Essa foi a grande jogada de marketing. Ele jogou isso para onde? Pro plano espiritual. Gente, eu vou botar aqui a neném aqui para poder falar melhor com vocês. É assim mesmo, tá? E vamos nós. Desculpa. E aí ele pega da questão do plano material, ele lança essa maldição e essa predição dele lá para onde? Lá para quando Jesus, né, ele é crucificado. Lá para Apocalipse, quando ele vem, né, como quem pisa nas uvas, que tá bem, enfim, vamos nos ater aqui a Gênesis. Mas ele pega essa maldição e lança lá para frente. E aí ele fala assim, ó: portanto, este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Gente, quem é esse? Quem é esse? Entendeu? Ele já tá dizendo, já tá, né, meio que sentenciando e lançando à frente. Gente, olha quantos anos depois do início, olha quantos anos depois Deus está falando. Olha a dimensão de tempo e espaço que Deus tem. Gente, Deus é maravilhoso. Aconteceu um negócio aqui, Deus já tá falando um negócio que vai acontecer há, tipo, não sei quantos mais 1000 anos lá pra frente. Entendeu? Ele é maravilhoso. Pra mulher, ele pegou e sentenciou assim, ó: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e meia agonia dará luz a filhos, e seguirás desejando influenciar o seu marido, mas ele te dominará. Gente, que é isso? Que é o parto normal, gente? Parto normal, a dor do parto normal é a dor de 23 ossos sendo quebrados ao mesmo tempo no nosso corpo. Gente, que é isso? É muita dor. Gente, é horrível. E aí, né, tem a grande jogada, né?
Porque o homem, ele é o administrador, ele é o zelador da coisa toda, né? Então, o que que acontece? Às vezes a mulher, ela tem até mais astúcia, tem até mais inteligência e nós às vezes não conseguimos, né? Seguimos desejosas de dominar os nossos maridos, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque foi uma coisa que lá no Éden, entendeu? Deus já cortou isso já lá no Éden, porque senão ele sabia que o negócio ia degringolar de uma tal maneira e ia dar um problema, ia dar uma dor de cabeça muito grande. E aí o homem, ele fala assim, porque você ouviu a voz da tua mulher e comeu, maldita é a terra por tua causa. A terra se tornou maldita. Com sofrimento, o homem ia ter que colher todos os alimentos da terra. É, porque não era com sofrimento, não. E a terra passou a fazer, sabe o quê? Produzir erva daninha, mato, coisa que não presta para nada, sabe? Porque não, antes tudo tinha uma função, tudo tinha uma finalidade, tudo tinha uma, sabe? Um porquê. Agora, a terra estava produzindo erva daninha, espinhos e entre outras coisas. E tu terá de comer plantas do campo. A nossa alimentação, eu acredito que deveria ser, nós deveríamos ser frugíveros, é assim que fala? Me corrijam aí, bote aí nos comentários, as pessoas que se alimentam de frutas, elas são o quê? E aí ele fala que por causa disso nós devemos ter que se alimentar, sabe o quê? Das plantas do campo. Não mais das frutas só, né? Mas das plantinhas. E aí ele fala assim, com o suor do teu rosto, você vai comer. Porque isso é um trabalho penoso. Porque o homem, ele trabalhava no Éden, né? Como eu falei para vocês, que o homem, ele sempre trabalhou. Versículo 15 do capítulo 1. O homem, Adão, sempre trabalhou. Mas aí, depois do pecado, gente, depois do pecado, o negócio ficou pesado pro homem. E aí, o que acontece? O que acontece? Ele fala assim, ó. Como tu vieste do pó você vai voltar. É, porque você é da terra, você veio do pó da terra, então você vai voltar para a terra. Ou seja, a nossa imortalidade, ela acabou. Já não tinha mais condição, porque não tem condição, gente. O cara foi lá e acabou com a nossa única condição que tínhamos de ser o quê? Imortais. Né? Uma imortabilidade condicionada, como eu falei no vídeo anterior. E aí acontece o quê? A grande jogada ou o grande sacrifício. Porque quando eu tava falando da matança da churrascada, mas não nesse sentido, né, de festas, de alimentação, nem de nada, não. Aí, o que acontece? No versículo 21, Deus faz túnicas de pele e com as peles vestiu Adão e Eva e sua mulher. O que acontece aí? Então declarou Yahvé Deus, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele estenda a sua mão e tome o fruto da árvore da vida, porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, o negócio acabou. Quando ele fala assim, ó, no versículo 22, note bem esse sentido quando ele fala assim, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós. Ele estava falando com quem? Como um de nós. Ele estava falando com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como um de nós.
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não devemos permitir que ele estenda a mão lá no fruto da árvore da vida e coma, porque se ele comer, ele vai viver para sempre. E aí a morte não vai ter um aguilhão. E aí toda aquela palavra que fala assim, a alma que pecar esta morrerá. E aí foi por isso que o Senhor expulsou o homem do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual ele tinha sido formado. Então Deus baniu Adão e Eva, tá? Deus baniu eles e estabeleceu querubins com uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que se alguém tivesse acesso para que alguém tivesse acesso a evitando, né, que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Bem, ele foi banido, ele foi expulso, ele foi embora. Foi embora, não teve mais jeito, não teve para onde correr. E o que acontece? Vamos lá, a grande jogada, que não foi jogada, né? Mas foi assim, no versículo 21, trata sobre uma coisa que está implícita. No versículo 3, não, no capítulo 3, versículo 21, ele fala que Deus, ele fez túnicas de pele e com elas ele vestiu Adão e Eva. O que acontece? O que acontece? Deus teve que sacrificar, né? Aí, no Éden, né, teve o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso daí é uma coisa que nós vamos ver mais pra frente e tudo mais. Então, o que aconteceu? Depois, né, eu conjecturando tudo isso, ele pegou, né, sentou os três, né, a serpente, a mulher e o homem. Então, ele determinou que para cada qual... Gente, desculpa. Ele determinou que para cada qual teria uma consequência. Cada atitude teria uma consequência. Então, eu conjecturando, a partir daí, no versículo 21, ele fez o primeiro sacrifício, ele ensinou a Adão o processo do santuário, que seria passado de geração a geração para frente. E ensinou como deveria ser feito o dízimo, as ofertas, como... Então, entre esse lapso, né, do versículo 20 do 21 ao 22, eu acredito que Deus tenha tratado com o homem o quê? Ele fez o primeiro sacrifício, sacrificou, e mediante esse sacrifício, ele pegou e ele fez o quê? Ensinou como o homem deveria se sacrificar, ensinou como o homem deveria apresentar os dízimos, como deveria ser as ofertas, como deveria ser tudo, né? E apresentou a ele um pequeno esboço do santuário que ele da representação do santuário celeste que iria ser apresentado mais lá na frente, acho que em Levíticos, salvo engano meu, tá? Quando ele pega e começa todo aquele processo do santuário celeste aqui na Terra. Então, eu acredito que isso venha sendo repassado desde Adão
até os dias de hoje, tá bom? E no próximo vídeo nós teremos o capítulo 4, se a Daça permitir, e, né? Se Deus permitir, a Daça assim concordar, né? Porque ela está aqui e está querendo interagir e participar do vídeo também. E aí, no capítulo 4, nós vamos tratar sobre o primeiro homicídio, tá? O primeiro homicídio do mundo, o primeiro homicídio que houve na Terra, tá? E esse primeiro homicídio que houve na Terra, Deus fala que o sangue de Abel clama até hoje por justiça, tá? Então vamos ver toda a consequência desse pecado nessa novela, tá bom? Fique com Deus, o Senhor abençoe e tenham todos uma ótima tarde.